Hum? Tá de doninho, né? Oi, Fran! Como tá, minha flor? Essa live de hoje super te interessa, hein, Fran? Microempreendedorismo, negócio. Jade! Jadson, meu querido, eu estou morrendo de inveja de suas pedaladas. Eu não consigo. Mal consigo montar na bicicleta, eu acho. Mas. Tô chamando Bárbara aqui. Lina, meu amor! Aguardando Bárbara entrar aqui. Tô assessorando ela ali. Estou assessorando Bárbara. Bora. Ai, Jadson, meu querido. Eu primeiro preciso voltar a caminhar no dique, na orla. Baixar esse peso do pós-parto. Pra só depois eu pensar em pedalar. Xande! Tô assessorando Bárbara aqui, Xande, pra poder entrar na live. Assim que ela entrar, eu convido. Tô esperando ela entrar. Tô esperando aqui só a Bárbara entrar. Tô assessorando ela aqui no WhatsApp, no outro celular, pra poder a gente começar a live. Oi, Sheila! Vamos pra primeira live dessa página, né? Tô esperando só nossa convidada entrar pra gente começar. Ela tá um pouquinho. Ari! Que milagre é esse? Te liberaram hoje, Ari, mais cedo? Alicinha! Boa noite, Lina, meu amor. Ah, tá aí com você? Sério? Manda um beijo pra ele. Ela tava no outro Instagram. Ô, gente, mais 2 minutinhos. Pati, boa noite, Patizinha. Tô só esperando a Bárbara Camardelli entrar pra poder a gente começar a nossa live. Aê! Bárbara entrou! Começar a nossa live. Tô guardando ela aceitar. Catinha, minha flor, como é que você está? Estou nas orientações. Yuri! Saudade de você, meu amigo. Erizinha! Bárbara, aceita a minha solicitação, Bárbara. Algum problema, peraí. Adonis, amor. Eu não sou Aê! tecnológica. Eu não sou Vamos tecnológica. começar! Conseguimos! Poxa, eu já estava aqui em desespero, dizendo, meu Deus do céu, não é possível. Mas conseguimos. Conseguimos!
Estamos E as pessoas estão entrando também, várias pessoas entrando na nossa live, já aqui, aguardando que o bom. nosso o debate. Eu vou começar o ciclo de lives hoje, né? Estou estreando o ciclo de lives dessa página nova, que eu criei uma página só para profissional. E é uma honra te ter como a primeira convidada da live, porque eu queria que fosse uma mulher, né? Uma mulher como símbolo de poder, que fizesse essa representação do que eu quero, de onde pretendo chegar, o que eu penso do direito. Então, como para mim você é referência de muito disso que eu entendo enquanto direito, então me sinto extremamente honrada de te ter nessa noite, compartilhando esse conhecimento, levando esse lado intelectual para todos que fazem parte da minha página, num assunto não menos importante dentre tantos outros nessa pandemia, né? Com certeza. Porque contratos têm tido um extenso debate jurídico em relação a contratos, né? É, em tantos os contratos que foi os contratos físicos que aconteceram antes da pandemia, esses contratos que foram firmados com as partes tendo conhecimento daquilo que elas achavam que poderiam honrar ao longo do tempo, né? Já que são contratos que perpassam ao longo do tempo, contratos de longa duração, como temos vindo demandas de contratos online no período da pandemia e o pessoal surfando na onda de justificar, né, a pandemia para não estar cumprindo o contrato. E aí eu quero que passar a palavra. Nós estamos com a doutora Bárbara Carmadelli, chefe da Procuradoria Administrativa na Procuradoria-Geral do Estado. Por favor, Bárbara, se apresente, fale um pouquinho de você antes da gente entrar nesse assunto que está Vamos, nos ouvindo. vamos lá. Primeiro, pedir desculpas, porque realmente não sou muito tecnológica. Segundo, eu estou no século passado, então para mim acaba sendo um esforço grande vir me adaptar a tanta rede social e tanta novidade que se desenvolveu muito de uma maneira, se já existia, agora pior ainda, né? A maneira como isso explodiu nessa época da pandemia foi intensa. Sim. E nós estamos correndo atrás, né? Nós do século passado estamos correndo atrás É para porque eu aprender essa acredito que atualização. algumas coisas vão ficar, né? Algumas coisas vão ficar. E esse conhecimento trocado constantemente através de lives seja uma dessas demandas da pandemia que eu acredito que vai ficar um tempinho, Não, mas vai ficar. já ficou, eu lhe diria que já ficou. A gente não volta atrás disso de jeito nenhum. É É muito óbvio bom. que eu vou fazer uma troca de figurinha. Primeiro dizer que eu estou extremamente envaidecida, estou me sentindo no baianês de saber que fui convidada para inaugurar a sua live e de saber Ai, que você me tem nessa visão. Porque é muito bom ai, saber que se desperta isso no outro, né? Mais que qualquer coisa, saber que se pode, diante daquilo que a gente faz e faz gostando, faz com prazer, inspirar outras pessoas. Né? Então eu estou literalmente sim. me sentindo, certo? Ai, que bom. É um trabalho que eu acompanho, não só eu, acho que como todos os funcionários da PG acompanham. É um trabalho muito bem feito, é um trabalho feito honroso, com dignidade, né? E como você mesmo fala, com amor, porque é um trabalho desgastante, Isso. maçante, a gente sabe, né? Agora, nesse Muito. período de Nossa pandemia, vida é então, hein? maravilhoso. Não fale não, não fale não, que nós já tivemos nossos momentos de loucura. Mas agora eu diria que já voltamos ao normal. Não que o normal não seja intenso, mas é um normal sem Sim, aquela carga psicológica, sem aquele estresse que decorreu da pandemia, que sim, despertou realmente um novo olhar sobre tudo. Na sim. minha opinião, a pandemia ela vem como um divisor histórico realmente. Nós estamos agora em outra idade, se pudesse dizer assim. Eu não sei como os historiadores, os cientistas políticos chamarão, o neocontemporâneo, É, imaginando, é o novo com normal, certeza. Paty falando, verdade. Mas com certeza, se há algum tempo
nós já assistimos algumas mudanças de transformações sociais, políticas e econômicas grandes, que vêm mesmo para questionar nossa própria cultura, nossa própria estrutura civilizatória. Eu lhe diria que a pandemia foi a cereja do bolo. Foi aquele fato que causa uma ruptura histórica e, a partir daí, nós vamos ter muita novidade, muita transformação. E óbvio que isso repercutiu no direito, porque não se tinha resposta pronta. Tudo teve que ser construído no exercício de hermenêutica, né, de interpretação daquilo que nós temos como norma, como situação, como paradigmas, para tentar construir essa nova visão. E isso aconteceu tanto no direito público, que é na procuradoria, quanto no direito privado, né, Tati? Você pediu para falar um pouquinho de mim. Eu sou procuradora do Estado. Eu digo que sou procuradora por causa do concurso, apesar de agora nós estarmos fardeados, mas eu lhes digo o quanto é importante ter carreiras de Estado, carreiras típicas de Estado. O quanto você realmente consegue estruturar e exercer bem o seu serviço. É uma campanha difamatória como tantas, e eu lhes digo, o problema não é normativo, não é estrutural, porque o que existe de norma para o serviço público funciona. O que está faltando é uma aplicação, é uma restrição de privilégios indevidos. Isso é outra história. Mas tem que se achar um culpado, e o culpado é o servidor público, porque se desmonta a máquina pública. Desmontando a máquina pública, como é fácil o domínio econômico e como é fácil você ter uma elitização maior ainda de tudo, né? Você não coletiviza, porque o Estado está por trás dessa sensação de coletivizar. Você, ao contrário, você elitiza e privilegia, porque aqueles poucos continuarão a ser beneficiados, ou melhor, serão mais beneficiados, fazendo aquilo que se quer, não aquilo que é devido, enfim. É um grande desafio que nós estamos passando agora. Um dos outros é essa questão de servidor público, né? E com certeza. Eu espero que a classe se una nesse momento, porque é importante, né? Eu também. E assim, estou, como você disse, num cargo de chefia. Estou porque a chefia, sim, é temporária. Né? E deve ser, digo a vocês, tanto da perspectiva coletiva, porque quem assume novo vem com a outra visão e provoca outros resultados, e também individual, porque ninguém quer ser chefe a vida inteira, eu lhes garanto que ninguém quer ser chefe. É oxigenação, e administrativamente falando, essa oxigenação é necessária. Inclusive porque para estar no lugar de quem se muito questiona e muito cobra, é importante também. Com certeza. E assim, foi uma senhora, o ser chefe é uma senhora lição de vida. Você realmente melhora muito como ser humano. Principalmente porque você amplia algo que é raro você ver pessoas com essa capacidade. E eu ralei para conseguir ter um pouquinho, que é a capacidade de escutar, a paciência de escutar, de compreender. Ariana! Exatamente. Então, foi uma lição de vida enorme, enorme. Você se molda a uma outra postura perante o outro e que leva para a vida inteira. Né? Leva não só profissionalmente, mas leva até pessoalmente. Então, a chefia foi um grande aprendizagem. A gente acha que está pronto, é o exercício da liderança, né? O exercício da liderança, eu costumo dizer que eu vejo vários cursos de como ser líder, de líder, isso, mas o exercício da liderança, ele passa por essa capacidade de você ouvir e se colocar no lugar do outro. E isso é muito difícil. Se não fosse tão difícil, a gente não teria tantas falas, tantos cursos, tantas pessoas batendo na mesma tecla em diversos aspectos diferentes. A gente está falando no campo jurídico, mas a gente vê esse exercício da liderança sendo tocado em inúmeros aspectos, em inúmeros segmentos. Não é tão fácil quanto parece. Como é importante desenvolver em qualquer área. Inclusive a começar dentro de casa. Exato. Para nós do direito, que existe uma tendência a ser uma persona norma, entendeu? O que é a persona norma? Aquela pessoa que é rígida, que é estruturada em regras. O direito tem essa tendência de trazer pessoas que se identificam muito com esse perfil. É mais ainda importante
saber essa abertura, né? Ter essa capacidade de flexibilização, de liderar. Então, lhes digo que foi um senhor exercício profissional. Não, é um desafio intenso. Por isso, assim, que lhes digo, estou. Então, a Paty Fontes falou, é orgulho uma mulher em cargo de chefia. É muita responsabilidade e orgulho para nós mulheres. Para você ver o quanto é referência, o quanto talvez você não tenha noção do posto que assume, do que é estar procuradora-chefe, né? É minoria, é minoria. É minoria da minoria. Exatamente. E por isso que eu me sinto muito honrosa em começar essa sequência de lives assim contigo, né? Que não só por ser mulher, mas por ser uma mulher que desempenha um trabalho muito bem feito dentro do órgão. Eu que circulo pela Rádio Peão, pelos corredores do órgão, eu posso ouvir falando bem. Então, isso é muito bom. Falar mal sempre vai ter quem, mas são as pessoas que vão estar nos lapidando e fazendo melhorar o trabalho. Faz parte, né? Mas é muita gente falando muito bem e isso é muito bom. Você é símbolo, sim, de poder, de bom trabalho, sabe? De tudo que se almeja, nós mulheres almejamos. Mas vamos falar de contratos, né? Porque tá todo mundo aqui. Exatamente. Olha, esse tema está tirando sono praticamente de todo brasileiro. Sim. Porque a pandemia em si leva a uma como nós comentamos, situação de vivência com transformações que aconteceram praticamente em todas as ações contratuais que nós vivemos e mantemos, né? Realmente a pergunta, principalmente para o privado, do pequeno ao grande contrato, digamos, o que fazer? Como lidar com as obrigações contratuais durante a pandemia? Eu ligo o público-alvo porque eu não quero entrar somente no jurídico, certo? Quero tentar fazer uma explanação que possa atingir até que minha a vivência, né, do mundo jurídico, mas não posso deixar de ser jurídica. Então, estou tentando aqui um meio termo. Eu lhe diria que o tema, eu precisaria trazer 4 bases conceituais, certo? A primeira delas, contrato precisa ser realizado quando se quer. O que para o direito eu traduzo numa expressãozinha vontade livre consciente. Então, a vontade livre é daquela pessoa que quis realmente, desejou aquilo, e o consciente que entende por que desejou. Essa de nós termos um sistema tão protetivo da boa-fé é de evitar, por exemplo, a publicidade enganosa, porque uma publicidade enganosa afeta o nível de consciência, afeta a capacidade do entendimento, desejar, certo? Isso é importantíssimo. Por que é importante? Porque na hora que eu expresso essa minha, e a partir do momento em que eu me obrigo, eu crio um mobilizar perante o outro. Aqui eu tenho aquele princípio, a obrigatoriedade contratual, e me permitam até usar uma expressão em latim que é muito utilizada aqui, não por esnobismo, mas é porque ela tem um significado linguístico muito interessante. A etimologia dessa expressão é muito interessante. Quando a gente fala de obrigação do contrato ou pacto obrigatório de ato, a gente fala em pacta sunt servanda. Essa é uma expressão em latim que ela traz essa ideia de que você se tornou servo do pacto. Não é servidor do pacto, é servo do pacto. Você agora está à própria vontade, obrigado, ligado, vinculado à vontade declarada junto ao outro. Então, a etimologia da palavra dá bem essa ideia. É por isso que eu gosto dessa expressão, das expressões em latim, que tem um sentido de se manter viva, né? Porque
Você Sim. compreende essa razão do vínculo. Se eu declarei minha vontade livre e consciente, primeira premissa, e com isso eu me obrigo contratualmente e não posso romper, segunda premissa, eu só vou poder me desobrigar daquilo sem que haja uma nova vontade das partes envolvidas, se eu tenho aquilo que a gente chama de teoria da imprevisão. Ou, em outras palavras, se acontecer um evento estranho à vontade das partes, e por isso ter uma força tal que impeça o cumprimento, porque as circunstâncias mudaram. As circunstâncias, no momento que o contrato foi pactuado, as circunstâncias que se imaginavam manter-se durante a execução do contrato, de uma maneira, essa lógica foi quebrada. Foi quebrada porque Sim. um fato qualquer, que veio e rompe essa expectativa do normal. Rompe essa expectativa daquilo que se tentou prever para o contrato. Por isso até o nome teoria da imprevisão, porque foi algo que não poderia ter sido previsto, ou ao menos não tinha sido assumido pelas partes como risco, certo? Aqui, inclusive, quando a gente fala dessa teoria da imprevisão, existem diversas hipóteses que tentam qualificá-las. Que fatos seriam esses que causariam essa imprevisão? Então, nós temos o caso fortuito, a força maior, o fato de terceiro, o fato do príncipe. Vamos explicar um pouquinho. Quando eu falo de... Vou começar pelos mais fáceis. Quando eu falo de fato de terceiro, eu estou me referindo à conduta de um terceiro, ou seja, sujeito estranho aos contratantes, um além daquela relação contratual, que faz algo e impedir o cumprimento do contrato. Um exemplo simples. Um determinado comerciante deveria entregar mercadorias. Essas mercadorias são furtadas durante a noite. Ele não tem como entregá-las no dia seguinte. E não por responsabilidade dele, não por vontade dele, mas porque um sujeito veio e praticou esse ato. O chamado fato do príncipe é ainda falar de um fato de Estado, ou seja, um fato de governo. Esse terceiro é, na verdade, o Estado, o governante que vem e estipula um ato que acaba rompendo a situação de normalidade. Exemplo, quem não se lembra daquele confisco de poupança? Mesmo quem não viveu, tem isso como marco, e esse marco é muito interessante didaticamente, porque te compreende logo, né? Eu lembro de minha mãe chorando até hoje. Mesmo quem não tenha vivido, sabe, né, seus parentes comentam, etc., da sensação que foi de se acordar no dia seguinte sem dinheiro algum e sem poder cumprir compromisso algum por um ato de governo. Por esse fato do príncipe. E chegamos naquilo que parece ser o mais fácil de definir, mas é o mais difícil, que é caso fortuito e força maior. Os doutrinadores do direito. Gente, cada um vai por um lado, cada um identifica diversas características, muita divergência na definição. E eu tentarei simplificar para vocês. E com isso eu quero lhes dizer que vocês acharão explicações totalmente diversas da minha. Entendeu da que eu vou falar aqui? Mas não por erro, mas porque não há uma unanimidade nessa definição. Certo? Caso fortuito é visto como o caso natural, o fato natural, ou um fato que independe, né, de uma conduta humana. E o caso de força maior é aquele que é visto como algo inevitável. Se é assim, eu busco simplificar um pouco, dizer o seguinte: o caso fortuito seria aquele que ele é imprevisível. Ele é imprevisível. A inevitabilidade dele é uma consequência da imprevisibilidade. Já o de força maior, ele é inevitável. Ele pode até ser previsível, mas eu não vou conseguir evitar a sua ocorrência. Certo? Para efeito do direito, inclusive, com a evolução dos contratos,
existiu o que a gente chama de evolução do estudo dos riscos. Então, o que é isso? Os contratos mais elaborados, aqueles que trazem uma incerteza maior, passaram ao bojo tratar de riscos. Um exemplo de risco é um contrato seguro. Você coloca ali os riscos que você vai pagar para que, se acontecer, você já tenha o devido ressarcimento. Isso é um contrato de risco normal, típico. Passamos agora a imaginar uma elaboração no estudo de risco muito maior que esse em contratos que não têm o risco como objeto. Exemplo, o contrato do metrô. O contrato do metrô, ele prevê, por exemplo, que exista uma determinada quantidade de usuário, dia, mês, para que você estabeleça com aquilo o preço do contrato, o valor do contrato. As variações disso já são previstas no contrato. Você já colocou dentro do contrato o risco. Se eu tiver uma demanda maior, ótimo. Só que esse risco de demanda maior, risco não no sentido negativo, viu, gente, de dano, risco no sentido exatamente daquele fato que se tenta prever e, se não for evitável, se tenta saber como já tratar, nesse sentido. Não de uma negatividade, mas no sentido de um trabalho, de um esforço de prever já consequências, os efeitos jurídicos daquilo. Então já se diz, olha, se... Diga, você quer falar? Bárbara, eu vou te interrompendo aos pouquinhos, conforme as pessoas... Paty falou, é o que impossibilita a continuação do negócio, e nessa pandemia ocorreu muito isso, infelizmente. E aí, doutora Amanda colocou, a pandemia pode ser considerada como força maior? Seguindo essa pergunta de doutora Amanda, eu também faço. E o devedor pode invocar essas excludentes a fim de revisão de contrato e, de repente, de estar extinguindo, inclusive, esses contratos? Isso, vamos lá. E essa é uma demanda da pandemia, essas excludentes, né? Exatamente. Feita essa definição, eu chego exatamente à pergunta. A pandemia é classificada como fato imprevisto? Sim. Ela é classificada como caso fortuito ou força maior? Um grande depende a depender da perspectiva conceitual. Na minha, ele percebeu porque muita discussão doutrinária já sobre isso. Vai ter uma discussão doutrinária. Porque vai que a classifique como um caso de força maior, porque seria até previsível que a pandemia chegasse uma vez que começou na China e nós saberíamos que viria ao Brasil, porém seria inevitável. E aqui eu já me filio a essa, a do caso fortuito. Por que eu acho que é caso fortuito? Primeiro, porque tem um quê de fato natural. Né? Para quem considera que o caso fortuito é um fenômeno natural, você tem aqui um quê de fato natural. Bárbara tá travando para mim. Interrupção. Voltou. Pronto, melhorou agora? E não necessariamente você poderia dizer que ela era previsível. Por quê? Porque quando estourou a pandemia na China, já tinha ali o quê de sequer se saber o nível de controle disso e de como isso seria sofrido pelo resto de todos os países. É algo que realmente ficou numa grande pergunta, num grande questionamento. Chegará ao Brasil? Não chegará? Deixará? Não será? Se conterá? Em que nível vai chegar? Em que extensão os problemas irão... E outra, de que maneira chegará? Nós realmente precisaríamos... Eu não sei se vocês recordam, mas o início que foi uma controvérsia enorme, se deveria fazer isolamento total, lockdown, se bastaria um isolamento parcial, enfim, tudo muito imprevisto. Tudo muito na base de uma tentativa de seguir exemplos de países que já tinham sofrido e numa dosagem sem se saber muito o que fazer, o quanto investir, o como bloquear, portanto, típico de uma imprevisibilidade. Daí porque eu considero como caso fortuito. Mas isso é uma discussão que o interesse dela
é muito da área, digamos assim, acadêmico-doutrinária. Por quê? Sendo caso fortuito ou força maior, eu consigo encaixar, sim, na questão da imprevisão. Eu consigo dizer que eu tenho aqui um evento que é estranho ao contrato, que não dependeu da vontade das partes e que está diretamente influenciando. A questão agora que se põe é a seguinte: o nosso Código Civil, ele já tem uma capacidade de regular essas relações jurídicas? Nós conseguiremos tratar as diversas situações existentes? É a pergunta que se faz. E aqui eu poderia lhes dizer o seguinte: eu precisarei exatamente identificar duas situações. A situação obrigacional antes da pandemia, no momento da pandemia, eu tenho que fazer um corte de tempo para entender se esta obrigação ela já era exigível antes da pandemia ou se tornou exigível durante a pandemia. E o segundo ainda em relação à obrigação, se esta obrigação é impossível de cumprimento. Isso daqui Considera a pluralidade de fatores destes contratos. Isso, porque a pandemia em si, ela não pode ser trazida como uma bandeira, como uma desculpa para o não cumprimento da obrigação. O que eu preciso perguntar é: a pandemia influencia a obrigação e torna a obrigação impossível de ser cumprida realmente? Ela é o nexo, ela é a causa, desculpe, direta da impossibilidade de cumprimento da obrigação? A pergunta é essa. Essa é a pergunta. E, de outra sorte, a situação de intervenção econômica do Estado. Vale dizer, eu posso aqui imaginar uma intervenção do Estado, até mesmo via Poder Judiciário, na modificação de um contrato, na modificação de uma obrigação por conta da pandemia? Certo? Então, vamos responder a primeira parte. Nessa primeira parte, o Código Civil de 2002, ele já traz, para quem for da área jurídica e tiver interesse, no artigo 113 do Código Civil, parágrafo 1º, a linha 5, e no artigo 317, o Código já traz a previsão geral da imprevisão. Vale dizer, o Código já diz que a obrigação se torna inexigível se houver uma modificação das circunstâncias no momento em que foi pactuada. Ou seja, advindo esse fato externo, estranho, eu desonero as partes, desonero os devedores, torno as partes à situação anterior, em tese, certo? Na primeira visão. Mais adiante, o Código vem, e aqui isso nos interessa em particular, no 393 e no 399, para trazer as seguintes regras. Qual o momento de cumprimento dessa obrigação? A obrigação, quando o fato estranho aconteceu, ela era exigível ou não? O devedor já estava em mora ou não? Por quê? Se a obrigação já tinha vencido antes do fato, antes, portanto, da pandemia, eu não vou poder alegar a pandemia a princípio. Eu não posso alegar a pandemia para descumprir. O devedor continua obrigado. Isso tem acontecido bastante durante a... Muito. Então, assim... Eu recebi umas duas demandas assim. Pois é. Então, o devedor tem que se manter obrigado. Ele continua aqui devedor e agora ainda qualificado, porque é devedor em mora, devedor em atraso, ou até mesmo devedor inadimplente, porque existe essa filigrana técnica em que a mora é só o atraso. Há ainda a possibilidade, o interesse no cumprimento da prestação. O credor quer que a prestação seja entregue. Quando eu falo na inadimplência, o credor perdeu o interesse.
ele não tem mais interesse no cumprimento da obrigação. Então, o que ele vai querer são as consequências, é o prejuízo ressarcido, é a posição de multa, as aplicações de tudo que o contrato previu para exatamente o não cumprir em definitivo a obrigação. Portanto, se o devedor estava em mora ou inadimplente antes da pandemia, ele vai responder como se pandemia não existisse. Porque o fato é que ele já era devedor em mora ou devedor inadimplente Antes da pandemia. Então, não A Aline adianta... colocou como Coelba Embasa, meu Deus, durante a pandemia, socorro. Exatamente, não adianta invocar o santo Covid, porque o santo Covid não dará resultado. Esse santo não fará milagre. A única Lucas está possibilidade... perguntando se em alguns casos pode romper o sinalagma. Essa é o que eu deixei para o último, que aí eu respondo aquela segunda pergunta sobre a intervenção do Estado, certo? A gente chega lá. Sim. Voltando ainda, só existe, e como o direito nunca é sempre definitivo, tem sempre um depende, isso que eu acabei de lhe dizer pode sofrer uma alteração. Quando se o devedor em mora ou inadimplente antes da pandemia não consegue cumprir a prestação por conta da pandemia. Então, percebam, ele estava em atraso, ele sabia que ele estava em atraso, mas ele poderia cumprir agora. Só que ele não consegue mais cumprir porque ele está inadimplente. Desculpe, porque adveio a pandemia. Vou lhes dar um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Imaginem que um devedor teria que entregar a plantação dele. O contrato foi um contrato de compra antecipada de uma plantação, do fruto de uma plantação, e o devedor não entregou na data certa. Teria que ter entregue no dia... nosso bloqueio aconteceu no dia 16 de março, certo? Se eu não estou... Foi isso. Então, vamos supor que era para ele ter entregue a plantação no dia 28 de fevereiro, ele atrasa e não entrega. E quando chega no dia 16, ele está com a plantação, ele poderia entregar, mas as estradas foram bloqueadas. Então, nesse momento, ele até poderia dizer, olha, eu estou em atraso, mas eu não cumpro a prestação agora por conta da pandemia. É a única chance dele conseguir, de uma certa maneira, se valer da imprevisão. Ele não vai deixar, e aqui, importantíssimo, ele nunca vai deixar de responder pelas consequências do atraso ou da inexecução. Ele continuará tendo de responder pelas consequências. Então, se o contrato prevê uma multa, ele pagará a multa. Exemplo. A pandemia não desonera ele das consequências de um ato que foi anterior. Mas a pandemia, nesse caso, poderia exonerá-lo da obrigação, porque o cumprimento em si, mesmo ele estando em mora antes, mas o cumprimento em si se tornou impossível. E percebam, e é muito a pandemia importante isso atinge o cumprimento. que você está falando. Desculpe, diga. É muito importante isso que você está falando, porque mesmo que a gente tenha contratos, por exemplo, de adesão, a gente verifica a particularidade de cada situação e de cada contrato. Exatamente. Diante de um mesmo problema que é a pandemia. Perfeito. Não dá para analisar num contexto geral. Né? Cada caso é um caso. Exatamente. Não tem jeito mesmo. Lucas colocou aqui, é muito caso concreto. Muito, exato. Muito. Nós teremos que ter como parâmetro, por isso que eu gosto sempre de tentar generalizar no conceito mais, embora abstrato, mas aquele que consiga abraçar tudo. E aí é o que eu falei. Para saber que regra aplicar, o importante é ter em mente essas duas perguntas. A data de cumprimento da obrigação e, mesmo assim, se a impossibilidade de cumprimento da obrigação pode ser vinculada à pandemia. Então, com essas duas perguntas, eu consigo ter as regras. Quais são as regras? Se havia mora ou inadimplência antes, a pandemia não desonera. Mas na hipótese da mora, se depois disso o cumprimento é impossível pela pandemia, não mais pela vontade do devedor, pela pandemia,
o devedor se desonera da obrigação principal, mas vai responder pelo seu atraso. Ele não se desonera dos efeitos da mora, certo? Essas são as regras gerais. Aqui até que tá fácil. O problema mesmo é quando eu não tenho nem mora e nem inadimplência. Eu estou naquela situação da obrigação que se venceria na pandemia. E a pandemia, de uma certa maneira, traz esse rompimento. Quando eu não consigo ter aqui o cumprimento de nenhuma das partes, vale dizer, quando nenhuma das partes executou o contrato, isso se torna mais simples. Por quê? Porque eu posso aplicar a regra mais simples. As partes retornam à situação anterior. Eu tenho aqui uma resolução provocada pela pandemia. Seria o mais simples de tudo. Só que, infelizmente, não é essa a maior realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma realidade de que ou uma das partes já cumpriu e quem deve é a outra. Quem deve é a outra. Inclusive, vou lhes dizer que eu estou nessa situação como credora. Depois eu conto o exemplo. Né? Vou lhes contar o exemplo. Ou o inverso. As duas partes estão ainda no desenvolvimento das obrigações dela, principalmente naqueles contratos que nós temos de execução continuada ou diferida, ou seja, aqueles contratos que necessariamente se prolongam no tempo, como contrato de água, de energia elétrica, de locação. Falando em água e luz, eu vou falar que o povo está ensandecido aqui. Perguntando, a Aline perguntou antes sobre a Coelba, né? Mas a Embasa e a Coelba. Esses aí tem algumas peculiaridades que a gente chega lá. Vou falar geral e depois eu parto... O pessoal quer muito saber em relação ao corte deles nesse período da pandemia. Pronto, né? Exato. Aí o que é que se tem numa situação dessa? Vai se ter, necessariamente, uma onerosidade excessiva caracterizada. E muitas vezes a onerosidade excessiva é caracterizada para as duas partes. Sim. Não uma apenas, sim, para as mas duas. É um desequilíbrio, né? Uma desarmonia exatamente, no contrato. Exatamente, porque assim, todo contrato, a grande maioria do contrato, ele é bilateral. Ele não é unilateral. Não, a gente não vive de contratos benéficos, né? De doações, empréstimos, etc. A gente não vive disso. A gente vive do sinalagma, da onerosidade, do tome lá da cá. Se pudesse vulgarizar o conceito de contrato bilateral, é exatamente esse, é o tome lá da cá. Então, assim, então, num sentido como esse, as duas partes podem estar numa onerosidade excessiva. Não apenas uma, mas as duas. O nosso Código de 2002, e isso vem reforçado com o Código de Processo Civil, ele já traz uma previsão de acordo, de mediação. Tanto que o Código Civil, no 478 ao 480, ele traz a possibilidade de haver a resolução por onerosidade excessiva, a extinção do contrato caracterizada, esse agravamento no cumprimento da obrigação. E até mesmo ele chega no 480 e ele permite que o judiciário, a intervenção do Estado individualmente considerada, em um contrato individualmente considerado, não como medida econômica geral, mas dentro do contrato, através do judiciário, ele permite, inclusive, a alteração do contrato. Ele diz no 480 do Código Civil, expressamente, a possibilidade do judiciário levar as partes a mudarem o conteúdo contratual e conseguirem um equilíbrio. Isso é mais, digamos assim, factível quando eu tenho contratos com objetos realmente relacionados a privados e que muitas vezes não estão dentro das condições de monopólio ou oligopólio. Por quê? Porque aí é simples, há realmente um pacto maior. Não existe, até mesmo quando eu esteja na situação do contrato de adesão, nós temos hoje não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas nós temos diversos de outros regramentos, a exemplo dos contratos de saúde, ANS, etc., que o Estado faz já uma intervenção para tentar manter o equilíbrio entre as partes, porque ele sabe que é de adesão. Ele sabe que uma das partes não vai poder exatamente discutir. Então, quando essa parte que não pode discutir
é a hipossuficiente, ela precisa de uma proteção estatal, né? Mas quando você tem aqui, né, essa situação do oligopólio, do monopólio, e de um objeto de contrato que tem uma peculiaridade de não ser exatamente privado, como a água, que é uma concessão, a eletricidade, que é uma concessão, entendeu? Aí a situação realmente muda de figura. Por que muda de figura? Primeiro, porque o intervencionismo estatal já está presente no momento em que esses objetos, água e luz, eles já são concessões de serviços públicos. Eles são serviços públicos. O Estado interfere, o Estado regula essas áreas. Até mesmo, por exemplo, na definição de tarifas, etc. Quem não lembra que um dos espinhos, um dos pregos do governo Dilma não foi aquela mudança da política tarifária da energia elétrica? Aquilo causou um problema político para ela enorme, porque ela interveio na regulação do setor elétrico, dispôs as tarifações e o capital não gostou nada. O capital entrou em crise. Então, dizendo, inclusive, que a medida era demagógica, que não haveria necessidade, que rompia o sinalagma do contrato de concessão. Isso. E uma peculiaridade maior é que são serviços públicos essenciais. Alguém pode até dizer, eu não vou pegar ônibus, eu vou pegar uma bicicleta, eu vou caminhar 3 horas por dia, mas na nossa estrutura de sociedade é inimaginável eu viver sem água, saneamento básico incluído aqui, e sem luz. É impossível. É impossível. Então, nós estamos aqui na situação do serviço público essencial. Nessas situações, houve medidas governamentais de proteção ao realmente hipossuficiente, tanto federal quanto do Estado. Algumas medidas aconteceram, o decreto estadual, depois até eu pego o número, que veio protegendo, criando inclusive o auxílio no valor da conta por até 3, 4 meses, etc. Certo? E também existe já, por conta da regulação do setor, a disposição que os casos de hipossuficiência, aqueles que ganham até 3 salários mínimos, se eu não me engano, se eu não estou falando bobagem, eles não podem ter a luz cortada, nem a luz, nem a água. Você pode cobrar, mas você não exatamente pode cortar, porque existe essa situação da hipossuficiência. Agora, no mais, sinto dizer que no mais, para que se evite o corte, seria realmente necessária ou a mediação, e eu até nem sei lhes dizer se as concessionárias aqui na Bahia abriram essa possibilidade da mediação, certo? Ou se não abriram, ir realmente ao judiciário para mostrar o quê? Que as circunstâncias pessoais de cada um, durante a pandemia, foram modificadas a um ponto tal que se tornou oneroso pagar essas contas de serviços que são essenciais para qualquer ser humano, sem prejuízo da própria subsistência. Né? Nós precisaríamos trazer essa comprovação da impossibilidade do cumprimento. Essa impossibilidade porque se gera a onerosidade excessiva do sujeito. E isso, diante do quadro que nós temos, não é difícil de adivinhar, porque se nós imaginamos o nível de desemprego, a forma como a situação está. Eu conversava outro dia com uma conhecida minha que é dona de um negócio e ela estava desesperada, porque ela me dizia o seguinte, olha, hoje as pessoas estão escondendo a crise econômica brasileira com a pandemia. A pandemia, ela, por incrível que pareça, ela veio como uma tábua de salvação para não demonstrar a crise econômica que nós já estamos vivendo. Não é que ela não ajudou, ela ajudou, mas ela não é a causa principal. E quando acabar a pandemia, não vai melhorar, é capaz até de piorar. Porque nós já estamos vivendo a recessão econômica. E aí, num período como esse, a crise está terrível, porque o nível de desemprego já chegou num patamar tal que se tornou absurdo.
Toda hora, por exemplo, eu recebo postagens de pessoas que eu sabia que tinham uma determinada fonte de renda e que agora estão tentando vender bolo, vender pizza, vender pão, vender Sim, máscara, vender assim, qualquer coisa, tentando mesmo oferecer serviço para conseguir ter uma fonte de renda. sobreviver. Em uma situação como essa, ou a pessoa deve procurar as concessionárias, porque existe essa política de enquadramento na condição de hipossuficiente, e aí não pode Sim, cortar, ou se a pessoa sim. não estiver nesse ponto tal, mas estiver próxima, não conseguir se enquadrar, mas estiver próxima, precisará mesmo fazer a demonstração, no caso concreto, de que não teria mais condições de arcar. Porque Isso. senão. Muitas dessas demandas que aconteceram, inclusive com microempreendedores, porque, de Isso, certa forma, foi irregularidade, né, das concessionárias. No período de pandemia não poderia haver o corte e exatamente. houve o corte, Exatamente. né? Inclusive, havia já regulação impedindo o corte na pandemia. Teve medidas do É, setor que impediam isso, mas eles fizeram. Eles fizeram. exato. O Simara está colocando, a gente já estava a ladeira abaixo, só estamos aumentando a velocidade. A gente chegou no ponto Doutora do Amanda pique. colocou. É, Que a doutora Amanda colocou, também concordo, a recessão vai piorar. E ele colocou que muitas pessoas estão se reinventando. É o que nós exa- estamos vendo, né? As pessoas se reinventando para não perder, não deixar de sobreviver, porque na verdade o negócio, exatamente. Exatamente. né? Então, assim, acho que consegui responder aquela pergunta que você fez, porque eu realmente quebro o sinalagma, né? Eu rompo o Sim, equilíbrio. Eu não consigo. Aquela obrigação se transformou em algo muito pesado em razão do que eu recebi. Eu não posso cumprir. isso. Eu não tenho mais condição de cumprir. Eu lhes disse que eu ia contar o caso em que eu seria credora. Minha Ainda filha temos 7 minutos. vamos lá, vou falar rápido, porque aqui eu trago um exemplo da intervenção econômica já para a pandemia, mas de uma maneira normativa, embora com pactos Sim, setoriais. Eu sim, contratei o intercâmbio e que, por óbvio, não pôde ser executado. E tudo já pago, como inclusive tinha sido pactuado antes. Eu pedi, então, a extinção do contrato. Eu fui naquela linha, né? De, vamos para a regra geral. Eu paguei tudo, não teve nada, eu vou aplicar a regra geral. Qual é a regra geral? Retorno sim. às partes da situação anterior. Afinal de contas, Anterior, eles exato. também. Aí eu pensei assim, eles também não tiveram custos, eles nada fizeram. Eu paguei, não aconteceu nada, entendeu? Não foi visto o Sim, local do intercâmbio, não teve emissão de documento, não teve. Então, assim, eu estaria naquela sim, situação que eu lhes disse que nenhuma das partes cumpriu nada, então tá ótimo. sim. Quando eu fui lá cheia de autoridade jurídica para dizer, olha, vamos resolver o contrato e vocês me devolvem o valor, eu descubro um pacto, um TAC, né, um termo de acordo de ajuste de condutas, celebrado entre o Ministério da Economia e Saudade. todo o setor das associações de intercâmbio do Brasil, que funcionam no Brasil. E eles estabeleceram as regras para a devolução de valor, inclusive não do valor integral. Porque o que foi que eles consideraram? E apesar da minha raiva inicial, eu tive de voltar à minha racionalidade e dizer assim, não, vamos ver se isso aqui está certo realmente. Porque assim, eles não devolvem, eles fizeram faixas de devolução do valor a depender do tempo, né, de rompimento do contrato, de advento da pandemia, alegando os Nossa, custos da agência, alegando que a agência já tinha evitado alguns esforços, as agências no geral, já tinham movido toda a sim, máquina, já havia um planejamento e que, portanto, não poderia, sob pena de quebrar o setor, você promover a extinção, simplesmente sair devolvendo o contrato. Que aí você teria um rompimento de sinalagma para as agências. Por incrível que pareça, nessa situação, elas estavam na condição de hipossuficiência. Elas não conseguiriam manter os empregos, não conseguiriam fazer nada. Por incrível que pareça. E parcelado. isso.
a mesma coisa aconteceu com o setor aéreo, de transporte aéreo. Quem tinha voo, Sim. foi feita a seguinte sugestão, opção. Ou a remarcação, como no meu caso, ou você remarca, sem custo, sem ônus nenhum, ou então, aquilo que eu lhe devolvo, eu não lhe devolvo integral e vou lhe devolver em parcela para que haja uma programação financeira, porque os negócios do setor pararam. Foram praticamente 5, 6 meses de stop. É justo? É. Por mais que eu não queira, eu tive de admitir que era justo. Porque eram medidas que traziam ao equilíbrio, a uma repartição de riscos. Né? Há uma vontade de alocação dos riscos, cada um com a sua capacidade econômico-financeira, com a sua perspectiva da execução do contrato, mas que chegou a esse intervencionismo de Estado para trazer as partes e colocá-las numa posição de maior igualdade. Isso, verdade. Um dos muitos exemplos, né? Porque se nós formos falar de exemplos de Sim. contratos nessa pandemia, a gente passa uma noite aqui 3. falando disso. As pessoas estão agradecendo pela live. Realmente passou muito, muito, muito Não, passou rápido. rapidíssimo. A gente ficou batendo O aquele tema papo. falou, foi maravilhoso. Tá pedindo para salvar. Já pedi help aqui a Maiana para me ver como é que salva essa live. Kátia botou parabéns, doutoras. Amei a live. Foi muito proveitosa. Paty falou que acabou muito rápido. Ele, maravilhosa a live. Ainda bem, significa que a gente conseguiu trilhar bem o assunto, né? De Oh, que forma bom. porque é um assunto que interessa realmente a todos. Com a criação do canal Direito que Te Interessa, é um canal que eu estou sofrendo também na pandemia, porque o que é que está acontecendo com os designers? Ou os designers estão envolvidos em campanhas políticas, agora, no interior, e aí estão abarrotados de trabalho por conta das campanhas. Ou eu tive um designer que ele teve que se desfazer por conta do TCC, ele não estava dando conta, porque o canal vai ser criado com desenhinhos de forma animada, eu preciso desse contato direto com todo mundo, né? Para poder a mensagem do direito, essa coisa que a gente tenta, não, o juridiquês, diminuir o juridiquês e fazer com que aquela mensagem chegue. Então, preciso dessa afinidade com o design. Então, eu estou sofrendo com contratos também agora, no período da pandemia. Mas vai sair, eu já disse que vai sair, o canal vai andar, vai rodar. Inclusive, quem acompanhou a live até agora, o momento, a próxima live ela vai acontecer dentro do canal. Eu vou usar o aplicativo StreamYard, tá vendo, Bárbara? Nem quis usar contigo esse aplicativo. Ela vai rodar no YouTube e vai cruzar com as outras redes. Então, a próxima live eu vou fazer sobre direito de laje com o professor Aloísio Gonçalves. É um tema que também, né, interessa a muita gente, de pouco domínio ainda, pouco, né, discutido, mas que eu acho muito pertinente, muito interessante. E aí a gente vai falar sobre direitos. Eu estou muito feliz com a sua presença, muito feliz em termos começado bem. Já tem gente perguntando quando será a próxima live. Gente, eu só tenho condições de fazer uma live por semana. Não mais que isso. Existe PGE, existe processos fora PGE, existe um neném. Então eu tenho que dar conta de tudo. Eu não tenho condições porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho assim de forma enriquecedora, de forma primorosa, levando conhecimento ainda que num curto espaço de tempo, mas que nesse curto espaço a gente consiga ter uma eficácia em termos de conhecimento que a gente esteja passando para as pessoas, né? E hoje acredito que a gente conseguiu cumprir nossa missão. Eu estou muito feliz, te agradeço imensamente por dispor desse tempo, que eu sei que você é uma pessoa muito cheia de trabalho, né? Muita demanda. Eu vou salvar a live, como pediram. E desde já te agradeço a sua presença. Sinta-se abraçada por mim fortemente. E agradeço por todos que participaram aqui da live, por estar compartilhando com a gente todo esse conhecimento. Um beijo para todo mundo. Obrigada demais, Tatiana. Me desculpe a minha ineficiência tecnológica. Deu aqui alguns probleminhas, mas tudo bem. Fica assim, foi muito Nem atrasamos.
Foi muito bom, foi maravilhoso. E até uma próxima oportunidade. Com certeza. Aguardo o O convite. Instagram já está nos mandando embora. Então, beijo. Beijo, minha querida. Beijo. Tchau. Tchau.